Olá, bom dia, saudações a todos, todas, sejam muito bem-vindos, professor Charles aqui. Hoje a gente vai conversar sobre o Pilates e os princípios básicos, né? As contribuições que essa técnica pode dar, ou melhor, ela dá aos cuidados fisioterápicos. A intenção dessa prosa nossa de hoje nem é sugerir que você eventualmente faça aí a sua formação em Pilates, abra um estúdio, por exemplo, e monte aí uma turma dentro ou fora do Sistema Único de Saúde. A ideia é pegar, então, os princípios basilares que o Joseph Pilates sistematizou a partir de diversas técnicas e aí agregar isso ao nosso trabalho na fisioterapia, na educação física e tantas outras práticas de cuidado, né? Sobretudo pensando ali na atividade física, no exercício físico, entendendo a gente o Pilates enquanto uma prática cinesioterápica muito interessante, que vem aí agregando valor aí à nossa sociedade já há algum tempo. Então, vamos lá iniciar essa nossa conversa. Primeiro, a gente pensa no Pilates em uma lógica de prática complementar, de prática integrativa. A gente sabe que essa técnica específica, o Pilates, ele não é reconhecido pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, ainda que a gente possa entender essa dinâmica de trabalho, esse cuidado, numa mesma lógica dessas práticas tradicionais, dessas práticas integrativas e complementares. Por quê? Primeiro, pensar que o Pilates ele é utilizado enquanto uma estratégia de cuidado bastante criativa, bastante fértil em possibilidades de se bem cuidar dessa nossa corporeidade, dessa nossa condição física. E aí a gente sabe que a gente enfrenta um grande desafio em pensar quais estratégias de cuidado a gente pode estar lançando mão, renovando aí as nossas práticas para melhor contemplar as necessidades, as demandas em saúde que os nossos sujeitos reclamam na nossa clínica, na nossa unidade básica de saúde, nos hospitais, enfim, no domicílio, nesses vários outros espaços. Nessa mesma lógica, a gente pensa parte de um pressuposto, de um paradigma em saúde ampliado, de um contexto pertinente à complexidade, a um pensamento holístico ecossistêmico. Nessa lógica, a gente entende a saúde, o cuidado à saúde, de forma ampliada. Então, a gente poderíamos aqui, já fizemos outrora, essa discussão sobre os conceitos de saúde, e a gente entende que em cada momento histórico, esse conceito ele vem agregando mais fatores, mais subsídios para esse nosso entendimento, de modo a entender de fato essa saúde nessa relação bastante integral, bastante ampla. E aí, nessa mesma ideia, a gente entende que um trabalho coletivo, como por exemplo são os exercícios de Pilates, ele vai agregar essa relação social, essas relações psicoafetivas, emocionais, e não só o cuidado físico propriamente dito, que é o mais simples para a gente entender. Eu digo a respeito dessa relação de trabalho de fortalecimento muscular, de flexibilidade, de coordenação motora, enfim. Tudo isso que o Pilates, entre outras atividades físicas, entre outros exercícios físicos, eles podem contribuir para esses nossos sujeitos, para esses nossos coletivos. Nessa perspectiva, a gente entende que a praxis, o fazer em saúde, ele é de fato ampliado, como eu acabei de mencionar, e a gente pode pensar aí quais são os espaços, né, onde que eu desenvolvo esse trabalho em saúde, como eu faço, quando eu faço. Na perspectiva do local, do onde, a gente entende que todo espaço é um espaço de intervenção. Então, a priori, de início, eu não vou esperar que o meu sujeito venha a desenvolver uma deficiência, uma incapacidade para iniciar um processo de cuidado, seja de reabilitação, tratamento do seu estado de saúde, do seu estado clínico, cinético funcional, nosológico. Vamos pensar que todo espaço é um espaço fértil de cuidado
entendendo a necessidade de cuidados não só na nossa clínica, na nossa unidade de saúde, por exemplo, nos vários hospitais, mas também pensar nas empresas, nas escolas e, sobretudo, na residência. Então, a ideia, muitas vezes, é falar que esse nosso paciente ele pode lançar a mão de saberes e práticas oriundos do Pilates, já que é o tema nosso de hoje, mas não só, dentre outras práticas do esporte, de atividade física, enfim, e aí se apropriando desses saberes e dessas práticas, se cuidar em casa, por exemplo. Então, nos intervalos das nossas sessões de fisioterapia, de assistência médica, psicoterápica, esse sujeito pode lançar a mão de práticas, inclusive no seu domicílio, inclusive sozinho, para realizar a manutenção desse cuidado. Como fazê-lo? A gente tem inúmeras possibilidades. Por exemplo, vivenciamos, você está sentindo isso agora, essa relação à distância, esse EAD. Então, muitas vezes, a gente sugere que esse nosso paciente veja ali vídeos, enfim, youtubers, quem você queira, ache necessário, ou mesmo você mesmo produzir alguns materiais, para que esse sujeito possa, em casa, rever como é que essas atividades são realizadas, como é que esses exercícios são realizados e estar reproduzindo isso aí, até que ele possa não só aprender, mas apreender essa relação de cuidado, essa dinâmica de atividade física e aí vir a desenvolver essas práticas ao longo de sua vida. O momento oportuno para fazê-lo, quanto antes melhor, nós sabemos isso, né? Inclusive trabalhamos aí com o conceito de uma intervenção precoce, falamos isso inclusive a partir da geriatria, da gerontologia. Então a ideia de se investir em saúde é desde sempre. Então eu vou investir na minha qualidade de vida, no meu estilo de vida, na minha saúde, na minha condição física, desde sempre. Assim que possível. Assim que eu tome consciência desse processo, já é interessante que a gente faça esse investimento na nossa condição física. Por exemplo, como eu acabei de mencionar o público geriátrico, o público gerontológico, a gente entende que, à medida que eu vou investir nessa minha condição física, eu posso ganhar ali uma condição de massa óssea, uma condição de massa muscular, isso eu vou entender como um investimento, de modo que, ao final da minha vida, nos últimos anos da minha vida, estando eu ali com 70, 80, 90, 100 anos, quem sabe, talvez até um pouco mais, eu vá sentir menos, ou demore mais a sentir essa deficiência, essa perda que é normal. Nós sabemos aí, fazendo parte então da minha senescência. Então, à medida que eu ganhe massa muscular, massa óssea, eu vou demorar para sentir os efeitos da perda normal desses tecidos, por assim dizer. Então, ou seja, o investimento em saúde, ele deve ser feito em todos os espaços, de múltiplas formas e desde sempre. O mais rápido, o quão antes possível. E aí nós temos técnicas interessantes para esse cuidado, para essa assistência. O Pilates vem acenando aí como uma estratégia interessante, eficiente, eficaz para esse cuidado. Tudo bem? E aí vamos entender ali alguns princípios básicos dessa técnica desse Pilates. Nós sabemos que o Pilates ele foi sistematizado por uma figura que chamava Joseph Pilates. O Joseph Pilates ele foi muito feliz nessa sistematização. Por quê? De acordo com a sua obra, ele vai citar lá, e a sua biografia é muito clara ao mostrar esse cenário, que o Joseph Pilates ele trabalhava e vivenciava inúmeras técnicas de atividade, de cuidado físico, de exercício físico. E aí o que ele fez? Ele pegou o melhor dessas várias técnicas e sistematizou numa sequência de exercícios, em práticas específicas, em instrumentos para esse cuidado. E aí ele foi muito feliz nessa sistematização. Ele pegou ali o crème de la crème, como diz o outro, né? O sumo, né? O melhorzinho, a essência de muitas dessas técnicas. Por exemplo,
quem faz uma aula de Pilates e vai fazer uma aula de yoga, por exemplo, vai sentir uma enorme similaridade entre essas duas técnicas. Inclusive, o Joseph Pilates fazia yoga e aí utilizou a yoga enquanto pressuposto para referenciar muitos dos seus exercícios. E não só, ele fazia inúmeras atividades físicas, como mergulho, enfim. Essas práticas, inclusive, auxiliou no pensamento, na sistematização da dinâmica ventilatória, do processo das respirações, que ele vai muito bem empreender no seu exercício. E aí, nessa lógica, a gente entende que o Pilates ele é uma abordagem psicofísica, ou seja, atua aí nessa relação mente-corpo, corpo e mente, e aí, nessa lógica, vai promover a manutenção e a melhoria dessas variáveis corporais. Então, os exercícios de Pilates, eles são famosos por trabalhar o chamado controle de centro, essa estabilidade de centro, que daqui a pouco a gente vai nomear como powerhouse ou core. E aí isso é muito interessante. Ao estar bem posicionado, alinhado, o meu centro estar estável, eu consigo muito facilmente me mobilizar, manipular instrumentos em toda a minha relação, em todo o meu espaço. E aí esse controle de centro ele é muito interessante e nos ajuda de sobremaneira, sobretudo quando a gente vai trabalhar ali com as relações de equilíbrio, de coordenação motora, de senso-percepção ou própria percepção, e aí isso é muito interessante. Outros ganhos advindos aí do trabalho com Pilates dizem respeito ao fortalecimento muscular. Então há uma série de exercícios que eu utilizo essa minha resistência, muitas vezes da própria gravidade ou só do meu peso corporal mesmo, para trabalhar. E aí vamos trabalhar as contrações musculares em isometria, em contrações concêntricas e excêntricas, com uma pausa, respeitando a relação da ventilação. E aí isso agrega um valor muito interessante. Inclusive outros atletas do desporto, de inúmeros esportes, de inúmeros diferentes tipos de atividades físicas, vão utilizar muitas vezes o Pilates enquanto treino para subsidiar a sua prática específica. Por exemplo, dançarinos de inúmeros espaços usam o Pilates enquanto técnica basilar para trabalhar ali e desenvolver melhor essa sua corporeidade. Falei do fortalecimento muscular, imprescindível lembrar do trabalho de alongamento, de flexibilidade, muito realizado então por essa técnica, o que vai garantir aí esse reforço em outras áreas de atuação. Outra atuação, como eu já havia inclusive citado, diz respeito ao controle muscular, essas sinergias. Então, as múltiplas cadeias musculares elas são trabalhadas de modo a cooperar na minha dinâmica de movimento de forma harmônica, simétrica, coordenada. Isso é muito interessante e vai repercutir positivamente na minha postura e, inclusive, na respiração, como eu já havia comentado. Essa dinâmica ventilatória ela é por demais trabalhada no Pilates e vai agregar um valor imenso nessa relação. Sobretudo nós, agora, vindo aí de uma relação pandêmica, cuja dinâmica ventilatória, respiratória foi bastante prejudicada. Então você está reeducando essa dinâmica ventilatória, é sempre positivo e o Pilates vai contribuir nessa lógica. Nessa perspectiva, a dinâmica do trabalho em Pilates, ela acontece muitas vezes no solo, utilizando colchonetes, enfim, alguns outros instrumentos ali disponíveis, como bolas, elásticos, mas também existe o chamado Pilates no estúdio, onde alguns equipamentos mais específicos, mais especializados, serão utilizados aí para que essa dinâmica possa ser melhor trabalhada no que diz respeito a essa condição, esse trabalho físico.
E aí esse trabalho físico, ele se pauta em 6 princípios descritos aí por Joseph Pilates como imprescindíveis a esse bom trabalho físico, a esse bom trabalho corporal. O primeiro, e aqui eu vou citar como talvez o mais diferente, o mais importante dessa prática, ele chamou de centralização. E o próprio nome ele é muito feliz em explicar isso, nessa relação de trazer esse controle para o centro, entendendo a gente que uma vez que o centro está coordenado, estável, eu posso muito bem desenvolver todo o meu trabalho em toda essa amplitude de movimento que a gente vai se relacionar. Então, estando eu equilibrado, estável, e aí eu que tenho formação em medicina chinesa, eu não consigo esquecer a metáfora chinesa do bambu. Então, o bambu é aquela planta ali que na tempestade, no vento forte, ele se curva, mas aí na bonança, pós-tempestade, ele volta ali para o seu alinhamento. Então, volta para o seu centro. Então, estando a gente com o centro estável, eu posso ir lá para a periferia, pegar, por exemplo, meu peso, pegar um determinado objeto, alguma coisa ali, e trabalhar de forma tranquila, sem alterar a minha dinâmica física, a minha dinâmica corporal. Para além desse princípio que eu mencionei aqui como bastante importante, nós temos ali a concentração, o controle, a precisão, o fluxo e a consciência, o foco na respiração. A concentração, porque esses exercícios, tal como a yoga vai trabalhar muito, eles partem do pressuposto do aqui e agora. Então você não vai ali, durante o seu trabalho de Pilates, não é prudente, não é inteligente, que você fique ali especulando, pensando nos seus problemas da sua vida. A ideia é concentrar esse pensamento, essa atenção, essa concentração no exercício, na parte corporal que está sendo ali trabalhada. Inclusive, a gente vai mencionar daqui a pouco que isso não é propriedade do Pilates, mas o Pilates vai trabalhar muito bem, essa relação, esse ganho que a atividade nos dá ao entender essa importância de melhor conhecer o meu corpo. Então, à medida que eu vou trabalhando com esses pressupostos, concentração, controle, precisão, eu passo a melhor compreender o meu corpo. Ou seja, a minha consciência corporal, muitas vezes, ela tem um upgrade assim fantástico à medida que o sujeito vai avançando nas suas práticas físicas. Isso a gente ganha com inúmeras terapias, a gente sabe disso. Mas essa consciência corporal, essa sensação de corpo, essa percepção do meu corpo no espaço, no tempo, ela vai aumentando exponencialmente, desde que, obviamente, a gente utilize esses princípios e foque o nosso trabalho nessa lógica. Bem, verdade é que você pode fazer um trabalho de modo displicente e aí os seus ganhos advindos desse trabalho, obviamente, não serão tão bons como aquele que faz um trabalho físico concentrado, enfim, respeitando todos esses processos ali como um todo, né? A precisão e controle, a gente já comentou um pouco sobre isso, e aí a gente vai entender que esse exercício, ele vai trabalhar especialmente ali na minha coordenação motora, então movimentos coordenados. Então aquele sujeito que porventura tem uma discinesia, um movimento ali alterado, errôneo, ele vai eventualmente obter ganhos à medida que ele utilize e incorpore esses princípios fundamentais. A dinâmica ventilatória, nós já tivemos oportunidades em outras aulas de falar sobre essa dinâmica ventilatória, sobre a respiração, e aí a gente entende que, à medida que eu utilize essa ventilação ao meu favor, tudo fica mais fácil. Por exemplo, quando eu faço um exercício ali, né, a gente vai lembrar da Valsalva, aquela pressão intratorácica. Então, à medida que o exercício é feito com a dinâmica do fluxo ventilatório, né, a entrada e saída, a inspiração e a expiração, e a força, à medida que eu expire, por exemplo, isso tudo vai facilitar nessa dinâmica de trabalho. Eu sempre brinco lá, por exemplo, o Guga, que jogava tênis, você lembra? Imagino eu que ele deve jogar ainda, né? Mas enfim, não profissionalmente. Então o Guga fazia aquele
aquele barulho lá. Será que ele achava bonito aquilo? Você sabe, imagina que não. Ele estava usando a dinâmica ventilatória para dar uma maior potência ali na batida na bola com a raquete. Tal como o karateca, que vai fazer um kya, né? Então, usando essa dinâmica ventilatória para aumentar a potência do seu golpe, entre outras utilidades que isso vai ter. Bem, especulando um pouco mais sobre esse princípio de centralização, diz respeito, como eu havia dito inclusive, ao conceito de que todos os movimentos do corpo emanam do núcleo, do centro. Isso foi o que Joseph Pilates chamou de força motriz do corpo. Então, o método Pilates, ele se esforça para fortalecer a potência como um dos seus objetivos principais. E aí isso, para ele, diz respeito aí ao chamado fortalecimento do centro de força, que ele chamou lá de powerhouse, ou core, né, que é justamente essa região central, tendo um trabalho imenso dessa relação abdominal, que vai, inclusive, estabilizar todo esse centro corporal, todo esse tronco, estabilizando, então, o núcleo, né? E aí, nessa lógica, existem 3 princípios que os exercícios do Pilates têm sobre a saúde e essa integridade desse centro de força. Os efeitos e princípios são o benefício que ocorre na postura pélvica. Então, essa báscula, esse movimento pélvico, esse alinhamento pélvico é extremamente trabalhado no Pilates. O efeito de alongamento da coluna, então há sempre aquela força, a gente faz muito isso na yoga também, né? Como se alguém puxasse aqui o meu cabelo, alongando, né? Então, colo aberto, tronco ereto, isso é muito interessante, faz toda uma diferença na postura física desses sujeitos aí, desses coletivos que vivenciam esses exercícios. E por fim, esse efeito sobre a integridade estrutural ou a modulação da cavidade abdominopélvica. Eu já havia dito que esse controle de centro vai trabalhar ali todo com esse cinturão abdominal. Então, para quem ainda não vivenciou um Pilates, é como se você estivesse permanentemente fazendo um abdominal ali. Então, que essa cinta abdominal ali contraída, inclusive, né? Controlando toda essa região. E aí a soma total desses efeitos vai criar essa postura de powerhouse, né? De centro de força, né? Casa de força ali, que o Pilates tanto e tão bem vai trabalhar. Bem, a ideia, eu adoraria mostrar alguns exercícios, algumas posturas. Disse inclusive no começo que a ideia não é fazer com que você vá fazer, sugerir que você vá fazer ali a sua formação em Pilates. Até pode ser interessante que você o faça para agregar mais valores aí no seu trabalho, mas a ideia é você primeiro conhecer essa técnica. Então sugiro fortemente que você vá aí no estúdio de Pilates, numa academia, em um lugar assim, faça ali uma aula experimental. Grande parte desses estúdios, dessas academias oferecem aulas experimentais. Vivencie aí um pouco dessa técnica, sinta no seu corpo. E aí eu me sinto com uma certa autonomia para te perguntar como é que você tem se cuidado, como é que o seu corpo está sendo cuidado aí, se você tem feito os seus alongamentos, tem feito o seu treino cardiorrespiratório, tem feito seu treino de fortalecimento. Caso essas respostas sejam negativas, sugiro que você experimente de fato Pilates e, uma vez experimentando essa técnica, que você possa trazer alguns desses princípios, alguns desses exercícios e sugira que os seus pacientes, sejam eles crianças, adultos, idosos, façam esses exercícios ali entre o treinamento, né, entre os seus cuidados, entre a visita clínica na unidade básica de saúde, ele possa estar mantendo essa condição física, esse cuidado corporal, utilizando, por exemplo, a técnica do Pilates e os seus princípios para esse trabalho físico. Já que a gente entende e parte do pressuposto do Pilates enquanto uma cinesioterapia mais divertida, mais elaborada, mais gostosa. Então, de fato, utilize, vivencie e conheça ali. E mais do que isso, sinta os benefícios do Pilates.
Falando então dos benefícios, vamos pensar no que a literatura descreve aí como alguns princípios ali, os principais benefícios do Pilates. A gente entende que como a saúde nossa, o cuidado físico, ele é por demais complexo, é difícil a nossa mensuração apreender, ou melhor, captar em que medida anota que esse benefício acontece. Então, talvez um teste de flexibilidade eu consiga perceber a distância dedo-solo, por exemplo, antes e após as atividades no Pilates, por exemplo. Então, eu consigo mensurar e dar ali o número em alguns centímetros desse ganho de flexibilidade. Só que a gente sabe que há uma subjetividade nisso. Por exemplo, se eu faço um teste de flexibilidade 2 vezes, a segunda mensuração ela vai ser maior do que a primeira, até porque eu tenho aí a somação de efeito. O que eu estou querendo dizer com isso? A ciência nossa, ainda com viés positivista, quantitativo, nem sempre vai conseguir mensurar quais são os reais ganhos dessa técnica. Eu digo isso porque os ganhos advindos de um trabalho físico, da fisioterapia, seja por intermédio do Pilates, entre outras técnicas, eles são incomensuráveis, eles são imensos. Então eu tenho ganhos que vão desde os mais tangíveis, mais mensuráveis, mais quantitativos, até os mais sutis, que eventualmente eu vou perder ali com o meu rigor científico. Já falamos outrora dos benefícios emocionais e sociais que um trabalho em coletivo me dá. Isso é fantástico. Então, eventualmente, eu tenho ali no meu grupo de gestante, por exemplo, ou no meu grupo de idosos, e aí, ao fazer com esse grupo exercícios, por exemplo, do Pilates, já que é o tema nosso de aula agora, eu vou ter ganhos inúmeros, não só pelo exercício, mas pelo compartilhar, pelo estar junto, que resulta desses ganhos, dessas práticas sociais coletivas. Então, resumindo aqui, os ganhos são inúmeros e muitos deles a gente não consegue mensurar de forma muito específica. Ainda assim, muitos teóricos conseguiram perceber, captar ali nos seus vários estudos, alguns ganhos muito interessantes. Por exemplo, o primeiro deles eu já mencionei, que diz respeito a essa percepção de corpo, essa percepção do seu estado de saúde. Então, a autodescrição física positiva acontece de forma muito interessante. Então, as pessoas muito rapidamente conseguem perceber uma mudança ali na sua corporeidade. Então, eles percebem que eles estão sentando melhor, dormindo melhor, se relacionando de forma mais interessante nas suas vidas, nos seus vários espaços, nos seus vários momentos, não só de atividade laboral, de atividade de vida diária. A felicidade subjetiva, então isso vai entrar ali num grau de qualidade de vida, até porque o estilo de vida desses sujeitos mudam a partir do momento que eles empreendem um cuidado físico de modo mais sistematizado. Então, autodescrição física positiva, muito legal e facilmente observado nesses vários sujeitos. Essa felicidade subjetiva desses participantes, né? Então, se sentem bem, se sentem felizes e muitas vezes gratos pela oportunidade de estarem ali, estarem compartilhando essa atividade, esse grupo, muito interessante. O que não exclui o trabalho individual ter também esses benefícios, né? Outra relação muito importante é a melhora no estado de humor. Já falei da qualidade de vida entre esses sujeitos, não só os mais idosos nesse público da geriatria, mas todos os demais. Então, a gente sabe que a cinesioterapia, a utilização do movimento enquanto prática terapêutica, vai ali produzir substâncias químicas, neurotransmissores, que vão me dar essa sensação de bem-estar, de prazer. Isso é muito interessante. Outra relação, essa mais pragmática, mais física, é o desenvolvimento no equilíbrio dinâmico. Então, o trabalho proprioceptivo ele é muito interessante, o treino de equilíbrio, o treino de coordenação. Bem verdade é que a gente vai trabalhar com Pilates respeitando ali aquela curva de aprendizado que a cinesioterapia vai nos ensinar.
Por exemplo, trabalhar de superfícies estáveis para superfícies instáveis. Trabalhar de cadeia cinética fechada para cadeia cinética aberta. E, igualmente, conduzir esse trabalho do simples para o complexo. Atividades mais básicas, mais basilares, até atividades mais complexas, envolvendo múltiplos músculos e múltiplas funções. Então, tudo isso para dizer que o equilíbrio é por demais trabalhado, é um ganho advindo aí, assim, fantástico, vindo também do Pilates. Então, para o público geriátrico e gerontológico, fantástico é a indicação e o uso dessas técnicas ali para o seu trabalho do dia a dia, para o seu trabalho convencional. Já falamos da flexibilidade, do trabalho muscular, bem como o fortalecimento e o tônus muscular, que é, via fortalecimento muscular, melhorado aí de forma exponencial. Muito legal. Então, os ganhos são nítidos e notórios ali, à medida que esse sujeito empreende esse cuidado. Está aí, então, uma grande sugestão de uma técnica legal para que você se aproprie, conheça essa técnica e utilize esses pressupostos no seu treino. Primeiro, você utilizar na sua vida cotidiana. Então, que tal experimentar uma aula de Pilates ali e, eventualmente, reproduzir esses exercícios? Por exemplo, eu falo muito para os nossos pacientes que muitas vezes nós, nessa vida capitalista, nesse corre-corre, a gente perde coisas assim basilares da vida. Por exemplo, o ato de se alongar, de se espreguiçar de forma gostosa, com o tempo, prazerosa. Eu brinco que muita gente tem preguiça de espreguiçar, o que é até difícil de entender, né? Mas aí a ideia é essa. Então, trazer esses elementos e agregando aí, não só na sua vida pessoal, mas no nosso cuidado com os nossos vários sujeitos. E aí, aproveitando que a gente tem uma dinâmica virtual por demais interessante, né, bastante divulgada, então muitas vezes assistir aí um vídeo de Pilates, alguma coisa assim, para reproduzir esses exercícios aí, e aí se apropriar desses cuidados aí para o seu cuidado pessoal e o cuidado coletivo. Tudo bem? Então, vamos nos cuidar, e aí a gente tem uma série de práticas aí que, como a gente viu, tal qual o Pilates, nós temos inúmeras outras atividades físicas dentro do desporto, do cuidado terapêutico, que podem nos ajudar nessa lógica. Do Pilates, já falamos então da importância dele e desses princípios para esse trabalho físico, para o fortalecimento, para a coordenação, para o equilíbrio, para o treino ventilatório, para a reeducação ventilatória, é muito importante garantir essa complacência, essa potência ventilatória que a gente deve e merece ter, já que eu brinco também em aula que a gente é um pouco mesquinho com essa dinâmica ventilatória, né? Então eu vou respirar só um pouquinho, só o suficiente para garantir o meu metabolismo. Isso é tão verdade que, à medida que eu tenho uma demanda maior, por exemplo, tenho que correr para pegar o meu filho que vai atravessar a rua, para pegar um ônibus que está passando ali na esquina, eu chego lá com uma frequência respiratória lá em cima, ou seja, quer dizer que a minha quantidade ali, a minha capacidade, o meu volume ventilatório, de fato, não está muito interessante. Então a ideia é essa, queridos, é nos apropriar de técnicas, de saberes, de práticas, para que a gente possa agregar valor à nossa dinâmica convencional de trabalho, lá na fisioterapia, lá na clínica, lá na escola, lá na empresa, agregando aí nessa lógica. Tudo bem? Fico ali agradecido. Aqui tem os meus contatos pessoais, para que se porventura você queira trocar uma ideia de forma mais direta. Temos aqui, obviamente, no telesaúde, no telemedicina, que você pode aí nos fazer ali as suas questões, os seus questionamentos. Ele pode ou não ser ali direcionado, tudo bem? E aí estamos à disposição para responder aí alguma dúvida, não só agora, como nos momentos a posteriori. E aí seguimos juntos, saúde e paz, e sejam todos bem
E aí sigam se cuidando, praticando atividade física e mantendo a saúde em dia. Um grande abraço.